Então vamos começar por excluir o nosso movimento. Aqui na nossa API nós temos aqui movimento excluir. Então se a gente for editar ela aqui, nós vamos ver que a gente recebe via post um ID. Esse ID vai ser utilizado lá no banco de dados para a gente poder excluir o movimento correto. Então delete from ID. Esse ID a gente vai passar quando a gente tocar aqui no Recycle View, a gente vai recuperar esse ID. Então, nós vamos até o nosso... Então, nós vamos... Então, aqui na nossa API Interface, nós vamos criar um novo movimento aqui, ó, consulta, inserir. Vamos aqui embaixo, então, utilizar aqui... Eu vou utilizar aqui um form URL encoded, mandando para lá, ó, por meio de post no nosso endereço. Então aqui nós temos um método call do tipo movimento, não confundam, movimento excluir. E aqui nós vamos passar para lá um field chamado, então, como tá lá, ID, que seria este field aqui, ó, ID, que eu vou receber via post. Esse ID aqui é esse ID aqui, e ele vai então receber uma string ID, que vai, quando a gente chamar lá, nós vamos recuperar do Recycle View esse ID para poder enviar no movimento excluir. Então aqui na nossa API Interface está pronta, e lá no nosso movimentos, que é a nossa tela movimentos, nós vamos achar aqui, ó, dentro do adapter, nós temos aqui, ó, edita registro no banco, exclui o registro do banco. Então vamos começar por esse cara aqui, da seguinte maneira, chamando aqui um call do tipo movimento, não confundam, já está meio confuso, né? Mas eu vou chamar ele aqui de call. Ele vai ser então a nossa API interface.movimentos excluir, e eu preciso mandar para ele lá um ID. Onde que a gente recupera esse ID? Dentro do holder aqui, ó, do holder nós temos aqui o ID de acordo com a position que ele está trazendo. Então veja que aqui eu tenho movimentos.getPosition.getData, né? Então eu estou pegando a data aqui, e da mesma forma eu posso pegar, né? Assim como eu pego a data de cada posição do meu objeto aqui, eu posso então mandar para o banco de dados, melhor, para a nossa API, esse nosso ID. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou utilizar de holder, ou melhor, eu vou utilizar aqui de movimentos, objetos, ponto, get position, e pegando então ponto get ID. Nesse momento eu estou dando para lá esse cara aqui, mas veja que ele está reclamando, né? Ele está falando que ele não está retornando, né? Então vamos wrap using aqui um string value of, porque na verdade isso aqui é um inteiro, né? E nós estamos recebendo um string aqui na nossa interface aqui, ó, né? Então ele está recebendo uma string, e aqui está sendo provido um inteiro. Então a gente pode, na mesma forma que a gente fez o parse, a gente vai então fazer esse wrap using string of aqui. Então ele já recebeu. Vejam que nesse momento eu estou chamando a API movimento excluir e passando o ID que eu quero excluir. Isso daqui vai gerar um erro aqui em cima, ó. Ele está falando que nós não podemos usar a position como fixa e tudo mais. Então, para resolver esse errinho, se você rodar, ele vai funcionar. Mas ele está sugerindo aqui que você troque. Então, ao invés de já pegar essa position aqui direto, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, holder.getAdapterPosition. Quando eu pego por meio desse holder getAdapterPosition, então ele some esse errinho aqui de cima, ó, e fica um pouco mais correto. Então, depois que eu fiz isso, eu quero então call.enqueue, e passando para lá um novo callback, e mesma coisa. Aqui é
cout throwable e se der errado, então call. Ops, aqui. E aqui então é call.cancel. E se não der certo, então aqui, ou melhor, se não der nenhum problema, se der certo aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai avisar o usuário, né, um toast, que o movimento aqui, ó, vou quebrar texto aqui e movimento excluído. E como ele saiu do adapter, então eu posso então carregar novamente movimentos e também carregar movimentos totais aqui para poder atualizar a tela. Então vamos rodar esse aplicativo e ver se ele está funcionando. Então subiu, eu quero excluir essa entrada, esse teste, inserir aqui, ó, nesse valor aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 12.345, eu vou dar um excluir nele aqui, ele sumiu e já atualizou a tela, né, que era o valor maior que estava lançado aqui, né? Então, se eu excluir essa entrada de R$1.000 aqui também, ó, ele está atualizando bonitinho, então já e excluindo. Para melhorar esse código, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso botão, quando ele clicar no botão excluir, ao invés de já excluir de cara, né, acidentalmente o usuário pode bater lá. Então vamos criar aqui um alert dialog .builder, que eu vou chamar aqui de dialog. E ele vai ser então um new alert dialog.builder passando movimentos.dis, que é a nossa classe. Deixa eu minimizar aqui para facilitar a leitura. E aqui então eu vou falar que o nosso dialog.setTitle excluir movimento, ponto e vírgula. Aqui mesma coisa, aqui vai ser o set message. E aqui o que deseja excluir o movimento. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos concatenar esse cara com o nome do movimento, né? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, deseja excluir o valor do movimento. Então deseja excluir o movimento com o valor e passar aqui o valor para ele da seguinte maneira. Só para quebrar o cara aqui. E aqui nós vamos então aqui nós podemos pegar do movimento objeto aqui, ó, movimento objeto ponto get adapter position holder ponto get adapter position ponto get valor, né? E depois concatenar com esse carinha aqui, não, Ctrl para organizar o código. E depois que eu perguntei para ele, nós podemos fazer o seguinte, dialog.set negative button, só para nós darmos aqui um cancelar a mensagem, e um new dialog sem nada dentro, né, com ponto e vírgula aqui, só para cancelar e desfazer o dialog na tela. Ou então eu posso colocar um dialog.setPositive button aqui, ó, com excluir, e aqui então um new dialog listener. Mesma coisa, ele não coloca ponto e vírgula, vou colocar um ponto e vírgula aqui. E aqui então, se o usuário der um OK, aí a gente chama todo esse código aqui, ó, aqui para dentro. Então, se o usuário fala assim, não, realmente quero excluir,
Então a gente exclui do banco o registro. Se não, a gente não exclui. E por fim, depois que a gente dá esse dialog aqui, eu só vou usar aqui um dialog.show para mostrar esse cara na tela. Então vamos testar a aplicação. Subiu aqui essa saída de 200, a gente vai excluir ela. Agora ele pergunta, deseja excluir? Se eu cancelar, ela fica. Vejam que está aparecendo ali o valor 200. Se eu colocar em excluir, ele excluiu e some. Então isso já evita do usuário fazer alguma exclusão acidentalmente, né? Então ele vai ter que dar 2 cliques aí para confirmar essa exclusão do movimento. E por fim, então agora a gente só precisa colocar o código do alterar, né, no botão alterar aqui do nosso Recycle View.